São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Eu sou Letícia Amaral, sou professora aqui, tributarista de inteligência de negócios, e nesse podcast o objetivo é te auxiliar aí na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado, para que você conquiste a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica. E no episódio de hoje, o episódio número 109, nós vamos falar sobre serviços tributários, como definir o seu primeiro serviço e ganhar bons honorários. E para isso eu tenho um convidado que muito me alegra, gosto muito de ouvi-lo, sempre aprendo com ele, que é o meu querido Ângelo Pessini, que está aqui conosco, falando diretamente de Roraima, não é mesmo, Ângelo? Exatamente. E vai compartilhar aqui conosco um pouquinho da sua jornada, como que ele tem feito, como que vocês podem aí definir o serviço número 1. Eu gosto de chamar o primeiro serviço de abre-alas, né? O abre-alas do tributarista. Então, Ângelo, seja muito bem-vindo. Dê um alô para todos nós, conta um pouquinho, apresenta quem que é o Ângelo e daí vamos falar de serviço tributário. Ale, um carinho, uma alegria enorme estar aqui contigo, conversando com a tua audiência, compartilhando um pouquinho daquilo que a vida oportunizou que a gente tivesse de conhecimento acerca desse mundo maravilhoso do direito tributário, da contabilidade tributária, todas essas vertentes aí que ajudam as empresas, a iniciativa privada a ter muito mais força para lutar contra esse bicho-papão que é o nosso sistema tributário aqui no Brasil. Eu sou Gil Pessini, advogado tributarista, que tem 11 anos de caminhada, defendendo empresas, sobretudo com foco voltado ali a ajustá-las perante os fiscos, digamos assim, municipais, estaduais e a União, né, federal. E nesse sentido, a gente vem aí tendo muitas experiências, encontrando muitas soluções, encontrando ali muitas cascas de banana que muitos empresários acabam ali escorregando e, ao mesmo tempo, ensinando, contribuindo, ajudando aí os advogados, contadores, os consultores tributaristas, ao que eles podem também fazer ali na cidade deles, né? Esse é o nosso objetivo principal, Lei. Muito bom. Compartilhamos essa jornada, né? Essa nossa jornada dupla aí, que é tanto estarmos no dia a dia do campo de batalha, que eu gosto de falar, né? Auxiliando os empresários, como também auxiliando os colegas que estão ingressando, que já estão na área e querendo cada vez mais se capacitar. Ângelo, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre serviços tributários. Eu acho que é até legal, antes da gente entrar em por qual serviço começar e tal, eu acho que é legal a gente dar um panorama geral do que é essa nossa área tributária, porque quem está de fora e quem está começando não imagina o quão amplo é atuar como tributarista. Às vezes só tem uma visão muito restrita. E eu não sei se quando você iniciou há 11 anos atrás, onde você também tinha essa visão mais restrita, não tinha essa ideia de quão ampla e quão grande é a nossa área tributária. Ale, eu consigo minimizar minha história assim em um minutinho. É muito simples. Eu nasci em Roraima, menor capital do Brasil, uma das mais novas também. Nascemos com a Constituição da República, foi um dia desse aí que nós nascemos. E naquela situação ali, quando eu iniciava na advocacia, os empresários, eles não tinham viés voltado para ter um escritório de advocacia, um advogado, enfim, especializado em uma área ou outra, da advocacia, não da contabilidade. Pois bem, então era comum que os empresários contratassem um escritório de advocacia que cuidasse de um pouco de tudo. Ora era consumerista, ora era ambiental, tem muitas serrarias no norte, por exemplo, ora então trabalhista, e assim, tributário e tudo mais. E aí foi possível para nós observar uma mudança de cultura e entender que o empresário ele precisava tomar ciência de que a advocacia não era aquilo ali, não era um fim em si mesmo, uma atuação ampla e sem foco, sem direcionamento específico. E a gente encontrou
portanto, a sementinha da oportunidade, Lei. Que eu fico muito feliz por ter pessoas como você que plantam essa sementinha aí na cabeça de muitos advogados, contadores e assim por diante, e que faz com que eles não percam o tempo que a gente perdeu. Eu acredito que com você não tenha sido diferente, mas eu perdi muito tempo indo nessa cultura que o mercado me apresentava do advogado que acabava ali pegando um pouco de tudo. Então, fui um baita do generalista, de carteirinha. Generalista, né? Clínico geral da advocacia. Exatamente. Eu era esse profissional e eu perdi muito tempo com isso. Hoje, inclusive, daí abrindo aspas a essa história, é engraçado a gente observar lá da nossa audiência, e na sua também deve ter, estudantes que acabam de pegar a carteira, ou antes mesmo de pegar a carteira da OAB, já se identificam com aquele tipo de serviço e falam, é isso que eu quero fazer. Então, isso mostra, comprova que o nosso trabalho de vir aqui conversar, divulgar pela internet, tem trazido muito resultado. Afinal de contas, eles estão tendo uma oportunidade melhor do que aquela que nós tínhamos no passado. Então, essa é a minha história. Não tem muito o que se contar, se detalhar acerca disso, mas quando eu encontrei a oportunidade de recuperação de créditos tributários, eu vi que eu poderia efetivamente, por meio do meu trabalho, Lei, contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Porque, no final das contas, em que pese muitos aí fiquem focando nos honorários, no Rolex, no carro novo, parará, piriri, o resultado prático e útil do nosso trabalho é fazer com que a iniciativa privada se torne mais forte. Exato. É isso. E uma iniciativa privada mais forte é sinônimo de combate à fome. Por quê? Porque quando ela cresce, ela contrata colaboradores. E esse colaborador, ele leva o salário dele para a casa dele. E ele consegue dar um pouco mais de educação, alimento para aquela família, um esporte para aqueles filhos, tira o filho da rua e assim por diante. E aí cada núcleo familiar vai ter ali a sua melhoria a partir do recurso que aquele trabalhador veio. Lógico, tem várias formas de ajudar no desenvolvimento do Brasil. Várias formas. A começar pelo próprio sufrágio universal, que é bem votando ali no momento de eleição. Mas da nossa profissão, Lei, eu não conheço. Eu não conheço, se alguém conhecer, me fale, me mande direct, eu não conheço um tipo de serviço que traga o resultado em tão pouco tempo quanto da recuperação de créditos tributários, que, por sinal, é uma espécie do que você ensina, né, Lê? Tu traz aí para a tua audiência um leque muito maior do que a recuperação de créditos tributários, outros serviços, outras frentes, isso é muito bacana. Eu especificamente falo só sobre a recuperação de créditos tributários e com viés no administrativo, inclusive, ainda que como advogado. Deixo isso para a Renata Bilin, que é nossa parceira, nossa amiga, que também fala extremamente bem da recuperação na esfera judicial, mas a gente fala sobre isso. E eu não conheço um serviço que se pague, afinal de contas, se pague, seus honorários serão resultado do fruto de uma boa recuperação e que faz com que aquele empresário efetivamente tenha a resposta, não vou dizer a resposta do judiciário, porque não é judiciário em si, mas a resposta da União, setor público, fisco, municipal, estadual, em tão pouco tempo. Se a gente for considerar que você faz um pedido de recuperação, sua empresa do Simples, na Receita Federal, e em 60 dias o dinheiro é depositado na conta da empresa, Lei, nem imposto de renda é tão rápido. Nem imposto de renda em 60 dias cai na conta. Pessoa física, me refiro. É tão rápido. A área tributária, eu acho assim, eu acho que a área tributária como um todo, e claro que quem me conhece, eu falo muito dos nossos serviços de abre-alas, né? E o serviço de abre-alas, para mim, é compliance. Seja compliance para resolver a dívida do cliente, seja compliance para recuperar tributos, né? Para fazer revisão e recuperar tributos. Eu acho que é a forma mais fácil da gente mostrar o potencial do nosso trabalho no início de um relacionamento com uma empresa. Mas a área tributária como um todo, se a gente for pensar planejamento tributário, ele traz um resultado rápido, é maravilhoso, as empresas precisam. Se a gente for pensar em governança tributária, por mais que a gente não consiga mensurar, como tem na recuperação, como tem no planejamento, uma empresa sem governança ela não prospera, ela não se sustenta ao longo do tempo. Então, acho que o nosso trabalho como tributaristas é um trabalho fundamental para que as empresas prosperem de forma sustentável, que eu falo de forma sustentável, prosperem ao longo dos anos, né? Tem o chamado telhado de vidro, né? Tem o chamado telhado de vidro. Prosperem de forma sustentável
E para isso, sim, elas prosperando de forma sustentável, elas contribuem para o desenvolvimento econômico do Brasil e o socioeconômico, como você disse, né? Contribuindo para a parte econômica, consequentemente, contribui para a parte social também. Então, assim, eu vejo nossa profissão como uma profissão que tem um fim em si muito maior, né? Muito maior do que você falou, muito maior do que os Rolex ou do que o ganho financeiro que ela possa dar. Até porque se a gente se concentra só no ganho financeiro, a gente não prospera também, né? Porque o objetivo não tem que ser o ganho financeiro, o objetivo tem que ser algo maior, que é o propósito mesmo que tem, e a questão do ganho financeiro é uma consequência, até porque todo mundo que ingressa na área tributária, por mais que consiga ter resultados rápidos, existe uma curva do aprendizado, né? Principalmente para quem está começando agora e para quem não vem de áreas mais distantes. Vou pensar do direito da contabilidade, né? Então, às vezes, um profissional que quer ingressar na área tributária e vem de uma área que é totalmente diferente, vai ter uma curva de aprendizado um pouquinho maior, até que ela consiga implementar, consiga colocar em prática o seu aprendizado e aí ter o seu retorno financeiro. Mas, de fato, a hora que você ingressa, a hora que você conquista um cliente, o ganho que você leva para ele e que volta para você tende a ser rápido, e mais rápido, aí eu concordo com você, em relação à recuperação de créditos tributários. Por quê? Porque quando a gente vai falar desse serviço que eu chamo de compliance tributário voltado à recuperação de tributos, é um serviço que, para o empresário, ele não tem um desembolso inicial, né? Então, normalmente a gente não cobra honorários de entrada. Contudo, como ele tem um resultado muito rápido, a gente consegue levar esse resultado de forma mais rápida. Os nossos honorários vêm de forma rápida também, quando a gente está falando, como você bem frisou, da parte administrativa, ou seja, a gente não depende do Poder Judiciário. E aí é muito legal mesmo, Ângelo, você ter falado, ter tocado aí na distinção entre o administrativo e o judicial, porque isso às vezes não é claro nem para os colegas que estão começando agora, e não é claro para o empresário. Essa semana mesmo eu estava fazendo uma reunião com um empresário aqui do estado, e eu explicando o trabalho, explicando o que seria a revisão, que eu levaria de diagnóstico. E o empresário falou, mas quanto tempo que demora isso? Eu falei, não, eu expliquei que é rápido. Ele, mas é primeira instância? É só primeira instância? Não tem segunda instância? Porque na cabeça, e é interessante isso, né? É uma coisa que, por mais que para a gente seja muito natural, para o outro não é natural. Eu acho que ele ficou pensando, né? Advogado, Poder Judiciário, advogado vai entrar com uma ação para mim. Né? E eu falando, explicando que não era, não dependia do judiciário, mas ele falou, mas é só primeira instância, então não tem segunda instância. Porque de fato é algo que a gente precisa esclarecer. Temos um trabalho na parte de recuperar tributos para as empresas, que é um trabalho totalmente administrativo, ou seja, não depende de uma intervenção perante o Poder Judiciário. E é um procedimento, né? Não chega nem a ser um processo, né, Ju? Não dá nem para falar que é uma primeira instância, porque é um procedimento administrativo. E por isso que ele pode ser feito por qualquer profissional que se especialize em executar esse tipo de serviço. Ele não é um serviço privativo da advocacia. Muito embora você seja advogado, mas ele não é um serviço privativo de nós, né? Para nós advogados, ele pode ser executado por outros profissionais que tenham outras formações acadêmicas, desde que eles estudem, né? E se qualifiquem para poder prestar esse serviço. Então, aí falando, eu gosto muito de falar que nossa área tributária é uma área democrática justamente por conta disso. Ela está aberta aos profissionais que se interessam, que olhem, e esse foi bem o caso da Helena, a Helena que você conheceu lá em São Paulo, né? Que foi minha aluna já de alguns anos, e a Helena vem da administração. E por que ela se interessou pelo tributário? Ela se interessou pelo tributário porque ela era uma inconformada com a injustiça tributária que a gente vive no Brasil, e ela queria, de alguma forma, contribuir para minimizar essa desigualdade, essa injustiça que a gente vive. E foi se especializar, estudou de tributarista de inteligência de negócios, justamente porque ela tinha esse propósito maior, que é ajudar as empresas a vencer ali. E mesmo ela não sendo advogada, independente de nenhuma atuação privativa do advogado, ela vem da área da administração e prosperar.
Opa, veio um... Voltou. Tava um chiadinho. Então, ela é uma área muito democrática. E aí, Ângelo, vamos seguindo aqui, então a gente, né, qual o tema do episódio de hoje, né? Qual o serviço iniciar? Então, concordo contigo que a recuperação de tributos, ela é um serviço muito bom para iniciar, justamente por conta disso, né? O empresário normalmente não conhece o nosso trabalho ainda, né? É o primeiro trabalho que a gente vai apresentar para ele. É um trabalho que, se a gente executa bem, a gente ganha a confiança desse empresário, dá um retorno rápido para ele e, consequentemente, tem um bom retorno de honorários. E aí, Ângela, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais para o pessoal que está nos assistindo quais são as qualificações primordiais, né, para um tributarista iniciar com esse primeiro serviço. Ale, foi muito bem lembrado por você falar que a recuperação de créditos tributários é um serviço que não é adstrito à advocacia, não é exclusivo. Então, antes até de responder a tua pergunta, eu acho importante... Meu áudio está sendo direitinho, gente? Só para mim... Tá, né? Tá. Eu acho que é importante a gente fazer o disclaimer aqui de lembrar o seguinte, vamos lá. Qual que é a diferença principal da recuperação de créditos tributários administrativo da judicial? É o seguinte, vamos começar pela judicial primeiro. Na judicial, a gente leva um fato, uma matéria de fato, a ser apreciada pelo poder, pelo juiz, né? Poder juiz, poder Estado, juiz Estado, tem vários apelidos. E aquele magistrado, aqui me referindo no sentido amplo, tá? Juízes, desembargadores, ministros, enfim. Então, aquele magistrado, ele vai pegar essa matéria de fato e vai fazer a devida aplicação legal. Ou seja, ele vai ajustar os normativos que nós possuímos àquela situação. Então, nós levamos um caso que não está definitivamente resolvido na lei ou entendimentos precedentes, seja do STJ em sede repetitivos, ou STF em sede de repercussão geral, a gente leva um caso. Vamos trazer um exemplo grosseiro? Excelência, eu sou uma indústria. Estou achando que essa água que eu estou usando aqui para produzir esses perfumes é um insumo para mim. Estou trazendo um exemplo grosseiro, tá? Para que entenda, porque isso aqui já está resolvido, mas só para que me faça bem entendido. E aí eu, indústria, levo então essa discussão lá para o magistrado. Falo, olha, é o seguinte, eu estou pagando muita água aqui para fazer os meus perfumes. Eu preciso tomar crédito dessa água aqui, porque essa água é insumo para os meus perfumes, ora. Então, eu preciso que o senhor me dê um aval, reconheça esse meu direito. E aí o magistrado lá em cima vai decidir, então, se essa empresa, ela efetivamente pode ou não tomar créditos acerca desses insumos. Exemplo grosseiro, elucidativo, essa matéria que eu trouxe como exemplo já está resolvida, mas tudo bem, acho que me fiz entender. E aí, esse magistrado, quando ele decide isso em sede determinativo final, seja STJ, STF, vamos até tomar, por exemplo, esse caso aqui, o Poder Judiciário reconhece, ó, toda a indústria de perfume que usa água pode tomar crédito. Então significa que o meu concorrente ali do lado, que também faz perfume, ele já não vai mais precisar ir lá no Poder Judiciário dizer que a água que ele utiliza é utilizada como insumo para esse perfume. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá no fisco e vai diretamente falar o seguinte, olha só, fisco, eu sou uma indústria, eu produzo perfume e eu gasto muita água. Eu quero tomar crédito dessa água. É lógico, né, minha gente? Vamos tomar uma linha aqui norteadora de que também não é tão simples quanto o meu exemplo. Mas o conceito por trás é como eu trouxe aqui para todos vocês que estão nos acompanhando. Então, essa é a diferença primordial entre recuperação judicial e administrativa. Judicial é tudo aquilo que ainda precisa de um aval, de uma discussão, de um ponto de vista, de um alinhamento, de entendimento, seja interpartes ou quando termina de uma decisão terminativa, me referindo que o poder jurídico amplo, em sede repetitivos, em sede de repercussão geral, temos o erga omnes aplicado, então, a todo o Brasil. E aí, quando isso acontece, o que era judicial passa a ser administrativo, porque já foi resolvido. E além desse exemplo que eu trago, que é o próprio Poder Judiciário trazendo novas oportunidades a reconhecer o direito de uma empresa no Acre, no Rio Grande do Sul, no Paraná e assim por diante, temos a própria legislação, que é alterada. E se falo de legislação e alteração, não tem como não falar do IBPT, que está aí estampado na testa da Letícia, que é um instituto respeitadíssimo no Brasil, fonte, inclusive, de muitos atos que o próprio sistema tributário se utiliza ali para informar o consumidor acerca da tributação aplicada ali nos produtos.
E o BPT, com as suas pesquisas, traz para a gente dados concretos da quantidade de alterações legislativas. E quando eu falo alteração legislativa, pode colocar norma, resolução, instituto normativo, o que for. É um absurdo, é simplesmente impossível um profissional que faz 2, 3 serviços também acompanhar essas alterações. Ou ele é um especialista, aqui dando o nome aqui, a Letícia fala, tributarista, inteligência de negócios, ou então ele não consegue simplesmente acompanhar. E aí a gente já mata uma objeção, que não adianta, ela vem colada, lê, como se fosse um reboque sendo puxado por um carro, que é a objeção do só tem oportunidade porque o contador errou. Não, 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 não. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de efetivamente o contador realizar ali uma escrituração indevida e gera créditos tributários para aquela empresa. Mas isso não é o condício sine qua non, não. Pode ser até equipe interna, né? Exato, da própria empresa. Tem N situações. N situações, gente, até chegar ali. Mas antes disso, a gente tem uma diversidade de decisões do Poder Judiciário, uma diversidade de alterações legislativas que trazem e geram novos direitos à iniciativa privada. E quando nós falamos de qual serviço, né, o tema do nosso encontro aqui hoje, serviços tributários, por onde começar? Vamos dizer assim, não vou definir o meu primeiro, como ter um retorno financeiro acerca disso. Temos, portanto, um leque de serviços. Quem segue a lei aqui, a Letícia Tributarista do Futuro, já conhece, a lei fala muito sobre isso. E dentre eles tem a recuperação de créditos, que é a que eu entendo. Isso é porque é a minha vivência, tá, gente? Não tem certo ou errado. É simplesmente a minha vivência, as oportunidades que a vida me apresentou, as estratégias que eu entendi que fossem possíveis de serem aplicadas ao meu contexto. Eu encontro a recuperação de créditos tributários como uma porta de entrada, não somente para um serviço em si, mas para os demais. E justifico esse meu entendimento. É o seguinte, eu faço holds também, meu escritório também é responsável por fazer holds para outras empresas. Holdings, a curto conceito, é a gente chegar perante uma empresa, entender um problema que ela vem enfrentando, seja sucessório, seja de ampliação, seja de organização, seja de governança, enfim. E aí, eu costumo utilizar o ditado que diz assim, para cada doença um remédio. Ou seja, para cada tipo de problema, uma hold específica. E por isso o alto valor de uma hold. Não é simplesmente o CNPJ aberto, qualquer um faz. Mas o que manda ali é a organização por dentro. Os termos, aqui me referi das cláusulas. E aí você chega para o empresário e fala, vamos fazer uma hold porque você está com esse problema. Ele, poxa, estou precisando, quanto custa? Olha, o nosso ponto de partida é 50 mil, pronto. Já tem uma barreira de entrada. Se a empresa está com esse dinheiro sobrando, ou ele tem outros planos, aí já começam outras objeções. A recuperação de créditos tributários é diferente. Porque você chega ali com o empresário e oferece para ele a possibilidade de fazer o que nós chamamos de diagnóstico fiscal, que é nada mais, nada menos do que uma revisão fiscal. Poxa, o nome já diz. Eu vou revisar alguma coisa. Que alguma coisa é essa? A parte fiscal da empresa. Como que se deu o recolhimento dos tributos dessa empresa nos últimos anos? E, Ângelo, posso ir para os últimos 10 anos? Não. Só podemos ir por últimos 5 anos. Por quê? Lapso temporal para fins de prescrição. Da mesma forma que o fisco tem 5 anos para iniciar o seu procedimento de fiscalização, enfim, e vir buscar algum recurso que a empresa não paguei, não recolhi, eu também tenho 5 anos para rever se eu fiz alguma coisa errada, mais, a menos, enfim, e reajustar isso. Então, nós voltamos os 5 anos e a gente busca identificar ali oportunidades de créditos tributários, que são valores que foram pagos de maneira indevida. Quando a gente fala de maneira indevida, Lê, e aqui eu gosto muito quando eu falo de recuperação de crédito, começar do começo. Nós atendemos uma empresa que vendia eletroeletrônicos. Eu estou com o mouse aqui, eu vou usar o mouse como exemplo, tá? Não era o mouse nesse caso concreto, mas aqui no nosso exemplo eu vou utilizar o mouse. Nós chegamos lá naquela empresa e a gente observou que os produtos que ela vendia, e aqui, reforçando, estou usando o mouse como exemplo, ela tributava. Então, toda vez que aquela empresa vendia um mouse, ela recolhia um tributo em cima do mouse. E a gente foi fazer essa revisão fiscal e a gente mostrou para aquela empresa que aquele produto específico possuía uma característica diferente. Ele era considerado um produto ali elencado como uma alíquota zero. Ora, se a alíquota é zero, não tem que recolher nada. Pô, mas a empresa recolheu, viu?
o que é um recolhimento indevido? Então, a gente volta lá no fisco e diz assim, Receita Federal, com licença, eu vendi os meus mouses aqui, ó, dos últimos 5 anos. Não é que eu recolhi uma porcentagem nessas vendas, eu acabei de descobrir que ele é alíquota zero. Me devolve aí esses valores que eu paguei a mais. Aí a Receita dá ok. Isso você atualiza via Selic. E aí tudo aquilo que a empresa recolheu, você pode recuperar. E aí essa recuperação, ela bifurca em 2 situações básicas. Ou você restitui, como o próprio nome já diz, restituição, lembremos do imposto de renda que vai ser restituído, lembramos então do valor depositado em conta. Isso é restituição. E lembremos também da compensação, que eu estou devendo a Receita, então vou pegar esses créditos do mouse aqui, ó, e vou abater nesse passivo tributário que eu já tenho, ou então eu posso compensar com o que virá no mês seguinte, em julho, em agosto, enfim, assim por diante, eu vou descontando. Eu tenho que pagar 20 mil para a Receita Federal, mas eu encontrei 100 mil aqui, então faz um encontro de contas. Isso aqui é chamado de compensação. Eu acho que minha filha de 11 anos foi capaz de entender o que eu expliquei aqui, né? Para vocês. Eu vou, inclusive, um dia fazer uma live. É só perguntar, né? Aproveita o chat e pergunta. Vou fazer um dia, você vai ver, Letícia, eu vou fazer uma live com ela e eu vou ficar perguntando dela, ô Ana Laura, me explica aqui o que é uma revisão fiscal. Me explica aqui o que é uma recuperação de créditos tributários. E aí eu vou dar tapa na cara de muito profissional aí que não presta atenção naquilo que a gente fala. Mas, gente, recuperação de crédito é basicamente isso. E aí, em cima do valor que você recuperou, você vai propor seus honorários. Ora, vamos usar o 100 mil aqui que eu falei? Você vai falar para o empresário, nós cobramos 35%. Nossa, o empresário vai pular lá fora, Letícia. 35%? Nunca ouvi isso. Como é que eu vou pagar 35%? Nunca ouvi ninguém vir me cobrar 30%. Basta minha porta todo dia aí, empresas oferecendo esse tipo de serviço, e oferecem 20%. Eu falei, não, calma, a gente pode chegar até 15%, mas eu preciso que o senhor me indique. E aqui já vai uma primeira dica para que vocês utilizem nas suas negociações, meus amigos, minhas amigas. Você não precisa simplesmente baixar o valor dos honorários, caso o seu cliente ache que são caros. Ou seja, a percepção de valor dele está errada. Você fala, posso baixar até por 15%. A depender, eu posso fazer esse serviço gratuitamente para você, meu amigo. Como assim? Então, vamos lá, primeiro fato que você tem que observar. Essa empresa é uma grande vitrine para você? O que é uma grande vitrine? Pode ser uma empresa da região, pode ser um presidente de uma instituição, uma CDL, uma FEComércio, uma FIE, Federação da Indústria, não sei, uma associação, um sindicato, ele é presidente. Ele vai te proporcionar ter contato com outros empresários? Depende. E aí a gente tem uma simbiose importante. Eu faço o trabalho e você me conecta com outras pessoas. Pô, mas você vai deixar de receber seus honorários? Cara, você receberia 30 mil ali, mas ele vai te proporcionar você receber 3 milhões? Eu vejo isso como investimento. Me perdoa, mas minha cabeça funciona como de empreendedor. Eu sou um empreendedor que, porventura, é advogado, e não ao contrário. Então, minha cabeça é de empreendedor. Segundo aspecto, ele não é nada disso, Ângelo. Ele não faz parte de nada disso. Então, mas ele deve ter amigos. Então, faça o seguinte, sugestione para ele assim, olha, para cada indicação que você me fizer, a gente baixa 2%, 5%, eu não sei, vai depender da envergadura do seu cliente. Mas a cada indicação que ele fizer, você vai reduzindo os honorários. Não tem problema. Ele vai se sentir confortável com isso e você vai sair dali não com uma mão ou outra atrás. Mas se você vai falar ali, tá caro, tá bom, vamos fazer 20%, cara, ele nunca mais vai te valorizar. Nunca mais. Porque ele vai entender que se ele reclamar, você simplesmente vai baixar. Será que é assim, Ângelo? Ora, faça o teste. Teste. Não escuta tudo que você vê na internet, não. Desconfie de tudo. Mas vai lá e teste. Para ver se dá certo ou dá errado, né? E aí você vai ver que dá certo. Cara, com certeza a Letícia já falou essa frase assim, ó. Eu estou entregando ouro aqui. Com certeza, porque a gente que está no digital fala muito isso. Agora, Letícia, tu deve ter observado isso. Cara, é impressionante como a pessoa do outro lado acha que não é ouro. É engraçado, às vezes a gente fala assim, cara, eu estou entregando ouro aqui. Pessoal, quando vocês escutarem alguém falando isso, se atentem naquilo. Eu tenho uma preocupação, e a gente conversando, né, Letícia, lá em São Paulo, quando a gente participou do seu evento, que foi brilhante. Bom, o que não faltou foram os... até hoje, o evento faz uma semana, eu acho, um pouco mais que acabou, mas até hoje tem amigos que participaram de lá, que estão postando e marcando a gente de, putz, como foi excelente aquele evento. Não percam o FTF 2024, inclusive já está marcado, né? Vai ser
Não sei se vai ser melhor, mas a gente vai lutar para que seja melhor, porque esse foi muito bom, né? Quem perdeu. Mas assim, tem a chance de ganhar em 2024 também. Põe o dedinho aqui, Letícia, e mostra ali, ó, prêmio. Aquilo que está atrás da Letícia ali, aquele diamante ali de acrílico ali, ó. Nossa, tiveram muitos que receberam. E aí eu descobri que cada cor é um resultado diferente. E aí, você citou a Helena aqui. A Helena, putz, recebeu um baita de um resultado. Recebeu um diamante muito bonito. Diamante laranja. Ah, que legal. E aí fica o convite, vai, para que vocês em 2024, quem sabe, lá no meio do evento, receba também um diamante desse. É muito bacana para a tua carreira, é um marco muito interessante, inclusive de prospecção, né? Bom, mas voltando para o que a gente está falando, quando você lida com empresários e traz um serviço capaz de colocar dinheiro no bolso dele, e desse dinheiro que você colocou no bolso dele, ele paga, é muito mais fácil você fechar contrato. Muito mais fácil. No lançamento que nós tivemos do Scarta, que é um sistema de crescimento acelerado, tá até ali, deixa eu mostrar aqui também, ó. Cadê? Ali, ó, Scarta. Tá ao contrário, né, gente? Porque a gente está usando aqui a câmera frontal do meu celular. No lançamento que nós tivemos, a gente falou muito disso aí também. Por que você tem um produto, e aqui me referindo a um serviço específico, te torna diferente dos demais? É como se você é tributarista, aqui falando para os advogados, primeiramente. Você é advogado. Aí você fez uma pós-graduação e virou advogado com especialização em tributário. Mas se você não tem um serviço, Letícia, apresentar, vou até fazer assim para ser arma, né? Você é um generalista, um tributarista generalista. Porque dentro do tributário tem tanta coisa para você oferecer, e a Letícia falou aqui, e não necessariamente são serviços específicos daquele que tem um AB ou CRC, que se você não tiver um serviço ou uma gama de serviços correlatos, ou uma esteira de produtos, você é simplesmente o generalista qualificado. Porque você não é o advogado que não tem uma especialidade, mas também você é um advogado que sabe um pouquinho de tudo dentro de um outro universo. Então, galera, entregando o ouro, presta atenção quando a gente fala que se você quer ter um crescimento exponencial, um crescimento rápido, um crescimento com retorno efetivo, tenha um viés para um serviço. Agora, o seguinte, não caia no erro da maioria. Eu tenho certeza que a Letícia tem alunos assim, porque eu tenho alunos assim também. E eu não sou especial demais para só eu ter aluno que faz isso, não. Pessoal, para de querer ter um monte de serviço de uma vez. Porque o cara fala assim, pô, então tá, já entendi que eu tenho que ter serviço. Aí o cara quer ter 10 de uma vez. Não, vai devagar, pô. Começa com 1, com 2, com 3, no máximo. Fica bom nisso. E não tem problema você ir com o cliente, oferecer um serviço, depois você volta e oferece o segundo. Depois... Que é como a gente faz. A gente vai e oferece a recuperação de créditos tributários. O cliente coloca dinheiro no bolso. Aí a gente já recebe os nossos honorários desse serviço. A gente, sabendo que colocamos dinheiro no bolso do cliente, a gente vai lá e fala assim, olha só, ao analisar a sua empresa, nós identificamos, e se isso for realmente identificado, tá? Porque se não for identificado não tem sentido você apresentar esse serviço para ele, mas na maioria das vezes sim, nós identificamos que uma holding aqui para o seu negócio é algo importante de ter. E aí a gente vai explicar e entender mais sobre o cliente, quantos filhos, enfim, eu, por exemplo, fiz uma holding. O cara tinha empresas em vários estados, Roraima, Tocantins, em vários estados. E aí o cara tinha 7 filhos com 6 mulheres diferentes. Meu Deus. Eu não falei nada, mas já foi possível identificar que isso é sinônimo de confusão. Nem precisei falar nada, mas 7 filhos com 6 mulheres diferentes, cara, tem que ser uma família margarina Doriana, como é que é? De margarina, daquelas propagandas de margarina ali, para se dar muito bem, galera, porque a chance de ter problema é enorme. E aí você identifica, então era uma situação específica, foi constituída uma hold para aquele fim. De outro modo, nós atendemos outro cliente que ele cometeu aquele errozinho que tem muitos empresários aí que vocês encontram que cometem, que é o quê? Eu abro uma empresa, sou pequeno, sou do Simples Nacional. Aí minha empresa começa a faturar muito, eu não quero sair do Simples Nacional. O que eu faço, Ale? Eu vou e abro outro CNPJ com outro nome. Filho. E aí que você vai
criando um monte de pequenas empresas com nomes diferentes para você ter várias pequenas empresas no Simples Nacional. Não vou mentir para você que num curto espaço de tempo, mas bem curtinho, vale a pena. Vale mesmo. Vale. Vale a pena. Num curtinho espaço de tempo, vale. Mas tu está construindo uma empresa para perdurar, para crescer, se estabelecer de maneira sólida no mercado, ou tu está querendo o ganho rápido? Porque se tu quiser o ganho rápido, ora, vende a empresa então, uai. Se é rápido o que você quer, vende essa empresa então. Pronto, cresceu, vende a empresa. Não. Aí nós encontramos um cliente que tinha isso. Tinha 4 marcas diferentes. E aí já era uma zona. E aí a gente, vamos transformar então, tentar transformar isso aqui num grupo econômico, pelo menos. Vamos tentar transformar isso num grupo econômico? Vamos. Então a gente colocou uma hold. Criamos uma hold para que administrasse aquelas empresas. Para melhorar, porque daí tinha aquele problema. O meu gerente ali é muito bom daquela empresa. Eu preciso que ele vá para essa daqui, trabalhe nessa. Se eu não tenho grupo econômico, o que você tem que fazer se você quiser seguir a lei? Demite lá e contrata aqui. É isso que vai ter que acontecer. São sócios diferentes, CNPJs diferentes. Não tem outra forma. Ah, mas vou pegar o cara que está recebendo o salário ali e pôr ele para trabalhar aqui. Não. Isso acontece, tá? Meus pés, ó. Meus pés estão aqui no chão, tá? Eu não fico viajando, não. Meus pés estão no chão. Isso acontece muito. Vamos resolver esse problema? Vamos transformar no grupo econômico, que daí a gente consegue, então, ter ali uma maior facilidade de mudança de colaboradores e outras situações que são favoráveis, que não vem o caso explicar todas elas aqui. Mas eu estou trazendo um exemplo para vocês que é uma esteira. Então, o cliente, a gente chega com um produto, gente, que não precisa mexer no caixa da empresa. Se a gente encontrar retorno para ele, aí a gente vende o segundo produto. Fizemos uma hold, vamos agora implementar LGPD. Ângela, LGPD não tem nada a ver com o tributário. Eu sei que não tem nada a ver com o tributário. Eu sei muito bem disso. Mas eu sei que o meu cliente precisa. Ângela, mas então vou ter que aprender tributário, vou ter que aprender LGPD também? Não, gente. Você vai fazer parceria. Você vai, de repente, trazer um sócio. Lembrando da máxima da sociedade. Presta atenção. Guarda essa para vocês aí. Qual que é a máxima da constituição de uma sociedade? É o seguinte. Se você está com muito trabalho e precisa de mais mão de obra para fazer o mesmo trabalho que você não faz sociedade. Você contrata colaborador. Agora, se você quer oferecer algo que você não sabe, aí você traz um sócio. Porque daí o sócio vai trazer a expertise dele, que vai se aliar com a sua, e aí aqui vai favorecer os dois. Sabe por que isso? Porque se não for assim, vai acontecer o seguinte, você provavelmente está cheio de trabalho, aí você quer mais mão de obra. Aí você já está consolidado no mercado e está trazendo alguém que só vai trazer a mão de obra, que você poderia substituir por uma mão de obra contratada. Ângelo, de onde foi que você tirou isso? Você, sei lá, tem aprofundamento? Não, galera, eu fui lá aprender com quem está na minha frente. Flávio Augusto é bilionário, já teve as empresas dele, parará. E assim como a gente fala para que vocês procurem um mentor, se o mentor não tem o seu próprio mentor, fuja dele. Então também tem os meus mentores, da mesma forma que eu vou e ofereço escada para os meus alunos, porque eu sei que eles podem ter resultado com o que eu ensino, porque eu sei que os alunos da Letícia podem ter resultados com o que a Letícia ensina, a gente também é aluno de pessoas que vêm trazer o que nos falta. Então, da parte gerencial do escritório, eu vou atrás dessas pessoas que podem me ensinar. E aí eu trago para vocês. Eu sei que vai ter gente, Letícia, que vai ouvir e vai esquecer. Aí vai errar. Aí vai aprender. Porque se você não aprende por amor, você aprende pela dor, né? Eu gosto muito de aprender com os erros dos outros. Eu acho que é mais barato. Em que pese, às vezes a gente acaba errando por nossos próprios passos equivocados. Mas eu prefiro muito mais ir procurar um mentor e aprender com ele. Então vamos lá. Quando eu penso se eu preciso de um sócio, eu lembro do que Flávio me ensinou. E aí eu aplico o que Flávio me ensinou. E não é que dá certo? Eu já tive lá atrás sociedade que eu fiz de outra maneira, tá? Eu tinha muito trabalho, precisava de mão de obra, contratei, transformei em sócio quem trabalhava para mim. E foi o maior erro que eu cometi.
Antes de entrar aqui na live, enquanto eu aguardava para a gente começar, bom, eu fui, como todo brasileiro que tem Instagram, rolar o feed. Rolando o feed, tem lá um de motivacional que falou, eram os porquinhos da Índia, um porquinho ficava assim, os outros subiam na costa dele, subiam o degrau e iam embora. Pá, 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 até que o último subiu, e aí esse aqui que estava lá servindo de apoio foi subir, não tinha ninguém para ajudar. E aí a frase motivacional dizia bem assim, esteja pronto para a ingratidão, ela baterá na sua porta em algum momento. E isso bate toda hora. Se você não estiver preparado, nem organizado, nem buscar com quem já errou, você vai se colocar em situações na qual você vai ser esse porquinho aqui, que vai impulsionar muita gente e depois não vai ter como sair. Isso são simplesmente situações. Nem tinha como aquele porquinho realmente subir. Os porquinhos não tinham braço para puxar ele. Ele se colocou numa situação. De repente, a estratégia foi errada. E é engraçado como a natureza nos ensina muita coisa, né? E olha como a gente vai... Um assunto vai puxando o outro, Letícia. Porque no final das contas, quando a gente vem conversar aqui e fazer uma live, a gente não vem simplesmente fazer e aplicar um conceito. Galera, faz isso, aquilo. Não. Pode ir no Google, o Google vai te ensinar. Eu acho mais bacana, e sempre uma preocupação que eu tenho quando eu venho fazer isso, ou quando eu vou fazer uma apresentação, como foi lá no FTF, que a gente vai levar aqui um pouquinho de conteúdo, é sempre levar um pouquinho da nossa vivência disso. Os nossos erros, os nossos acertos acerca disso. Então, se vocês estiverem anotando o que a gente está conversando aqui, o que a Letícia já falou, e o que eu trago como ponto seguinte, por onde começar, Ângelo? Eu começaria, se você está aí no início, eu começaria pela recuperação de créditos tributários administrativos. Não é à toa. Rememorando, por que administrativo? Porque já está resolvido. Já está resolvido. Você não precisa nem de OAB para ter que ingressar com uma demanda. Ei, Ângelo, mas eu preciso lá fazer algumas alterações no sistema, no ECAC, que me referindo a ele, e eu preciso ter SRC. Não, mas aí o próprio contador da empresa pode fazer isso para você. Você só orienta e se você não tem SRC, você pode ir lá e ele vai fazer, não tem problema. Ou então você faz parceria com alguma outra pessoa. Enfim, tem várias situações para resolver isso. Mas você foge da demora do Poder Judiciário. Porque se você for protocolar a tese tributária, que é muito boa, traz retorno e parará, só que, lembra, demora uma vida para aquele processo terminar. Enquanto isso, você vai viver do quê? Faz uma recuperação de créditos tributários, coloca dinheiro no bolso do seu cliente. Agora não seja tolo de achar que você começa hoje e amanhã você está fazendo a recuperação do Magazine Luiza, tá? Porque não é, né, Lê? Não é. Ô, Ângelo, deixa eu complementar aqui. Aqui tem alarme para tudo, né? Foco não sei o quê, começou não sei o quê, porque senão a gente para. Deixa eu complementar uma coisa para você. Eu gosto de falar bastante do nosso serviço de abre alas, do Tributarista do Futuro, e colocando compliance, porque eu entendo que dentro da sua linha estratégica você focou na recuperação de tributos. Mas eu pediria vênia, né? Na terminologia jurídica, pediria vênia, eu acho que nem sempre, não é para 100% das situações que a recuperação de tributos vai ser o melhor serviço de abre alas. Por quê? Porque o melhor serviço de abre alas do tributarista é aquele que vai focar primeiro na dor. Se o teu cliente te traz uma dor e o teu cliente pode nem te conhecer, pode ser uma primeira reunião de prospecção fria que você sentou para conversar com o empresário. Se ele te traz uma dor, você vai resolver a dor dele, você não vai oferecer o desejo. Então, se ele falou, tô com uma dívida aqui, tô com uma situação XYZ, vou fazer uma importação, é esse o serviço de abre alas. Eu entendo que, por isso que eu falei lá no começo, que o universo tributário é muito grande. Né? Eu nem sairia do tributário, né? Eu peço a segunda vênia para você, principalmente a questão da sociedade. Tá? Eu sempre atuei 100% no tributário, 100%. Por mais que eu entenda de holding, por mais que eu entenda de LGPD, por mais que eu entenda de contrato, por mais que eu seja advogado e entenda de outros serviços da advocacia. Mas eu sempre, 20 anos de carreira, eu 100% tributário. Por quê? Porque o tributário é um universo. Então, voltando à questão da sociedade, eu acho que a gente sim precisa ter um sócio que nos complemente, mas que não necessariamente não precise ser um tributarista. Por quê? Porque se eu quero ter um negócio que seja 100% focado no tributário, e eu tenho que ter dentro do meu negócio recuperação de tributos, gestão do passivo, planejamento tributário, teses tributárias, governança tributária, inteligência de negócios, dificilmente eu, Ângelo, não sei fazer tudo isso. Não consigo sozinha.
Então, por mais que, se eu quero um negócio 100% focado no tributário, eu posso ter outros sócios tributaristas também, que tenham habilidades complementares à minha, que tenham habilidades. A vida inteira foi assim, né? Mesmo quando eu tinha sociedade com meu pai, ele tinha as habilidades dele, eu tinha as minhas, o Cristiano, que é outro sócio, tinha outra, o Tailândia tinha outra, entendeu? Todo mundo tributarista. Aqui é um pouquinho diferente, porque eu tenho a Gi, que não é tributarista, ela é empresarial, aí sim ela vai mais para o lado contratual, lado de holding e tal, ela é empresarial, mas eu tenho a Amanda, que também é tributarista. Com linhas totalmente diferentes, né? A minha linha é uma, dela é outra, totalmente diferente dentro do tributário. Então, essa é só... E eu concordo com o que você falou, nada é uma verdade absoluta. Eu acho que sim, a gente precisa encontrar dentro de um sócio habilidades complementares que sejam diferentes do que a gente vai buscar num colaborador. Mas por exemplo, se o sócio ele é muito bom de gestão e ele não é tão bom na área técnica, mas ele vai olhar toda a parte de gestão do meu negócio, pô, excelente sócio. Ele tem uma habilidade que eu não tenho, de repente, mas vai ser um bom sócio também. Então, assim, tudo, acho que a questão da gente, até pegando o gancho do Mundo FTF, do nosso evento, que a Camila veio com a Altume, duas baita tributaristas numa sociedade. E elas falaram muito nisso também, habilidades complementares, o que um vai complementar no outro. Porque se você busca um sócio igual você, realmente, você não precisa de sócio, você precisa de um colaborador que você vai ali só replicar a sua metodologia para a pessoa continuar fazendo. Então, acho que isso é interessante a gente colocar. Em relação ao universo de serviços tributários e ao universo de oportunidades para o mesmo cliente, aí sim eu concordo contigo no sentido. O cliente trouxe uma necessidade, isso aconteceu com uma empresa que a gente estava atendendo. Baita de uma empresa, grupo que já fatura 2, 3 bilhões. Eles falaram, Letícia, minha dor agora não é o tributário, minha dor é ESG. Eu preciso enquadrar minha empresa na ESG. Pô, eu não sou especialista, claro, entendo ESG, a gente fez estudo de ESG, mas não chego a ser especialista a ponto de falar, não, vou abraçar no peito e vou... Mas eu vou fechar a porta para esse empresário que já me trouxe uma dor? Falou, não. Falou, olha, tem fulano de tal, que é meu parceiro e tal, que manja disso, vou marcar uma reunião com ele. Então, acho que essa questão da gente identificar dentro de uma oportunidade, se o empresário abriu a oportunidade para você, foca em resolver o que ele precisa. Se ele está ali conversando com você e você pensou, como que a gente faz aqui, né? Dentro de diagnosticar, pensando que nós não é uma linha estratégica diferente da sua, né, Angelo? E aí a gente de novo, não existe certo. Não existe o que vai fazer sentido, o que vai dar certo, o que você vai se sentir confortável fazer. Mas nós aqui, dentro de uma primeira conversa, a gente identifica justamente o que vai, mas a gente vai nessa linha. Vou ver primeiro, tem dívida? Ok, vou falar da dívida. Não tem dívida? Vou falar da recuperação de tributos. Não interessa, já sei lá, não foi. Vou conversar sobre a realidade da empresa, onde que a empresa quer chegar, o que os principais colaboradores, para tentar não fechar aquela porta, que já foi aberta, ele já sentou para conversar comigo. Então, acho que é interessante a gente ver isso. Os melhores serviços de abrir alas, gestão do passivo tributário e recuperação de tributos. Não tem dúvida. Os dois serviços são serviços que trazem resultado rápido para o cliente e, consequentemente, para nós. Tá? E Lê, fala um pouquinho da gestão de passivos, porque as pessoas, bem provável, né, que estejam deixando uma quantidade imensa de oportunidades aí passar, que é um outro tipo de produto sensacional, fácil demais para fazer num primeiro momento. Isso, depois você pode ir avançando, tem processo, está respondendo o processo, enfim, aí você vai cavando. Como, inclusive, antes de eu responder, falar do que você falou de perfis diferentes. Que daí a gente vai cavando o assunto agora, né? Tem pessoas que não tem problema nenhum de vir aqui com a Letícia e a gente dividir, gravar vídeos, se apresentar em sindicatos, levar lá umas palestras para alguma associação, não tem problema nenhum. Tem pessoas que é o mesmo que você apontar um revólver na cabeça, Deus o livre. Não coloque ela em público para falar que você desmonta ela, mas põe ela atrás de uma mesa com o computador que ela adora. Inclusive, a gente contratou para o nosso escritório de advocacia recentemente. Eu nem tinha feito a entrevista com essa pessoa, mas pelo currículo dela eu falei, pode contratar, porque ela já começou dizendo assim, ó, adoro cumprir prazos, não é? Atribuições, no campo de atribuições que gostaria de realizar.
Ela colocou bem assim, adoro cumprir prazos e redigir petições. Ela começou assim, depois ela continuou. Mas com esse início de frase, eu falei, nossa, né? E a vaga era para aquela ali mesmo. Eu falei, não, já me conquistou. Já me conquistou. E aí ela tem aquele perfil exatamente assim. Ela fica atrás do computador e ela devora os processos e peticiona e adora aquilo. É como se fosse uma gamificação. Cara, hoje consegui fazer tantas petições, amanhã eu vou tentar me superar. E a minha petição vai estar mais bonita assim. Olha o negrito aqui, parará, parará. Adora isso. Mas não vem com esse negócio de colocar ela para vender produto, por exemplo, para atender cliente. Não, 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 não. Isso não. Me manda o processo pronto. São perfis. E o que a Letícia falou é muito importante, a gente cavando aquilo que nós estamos conversando aqui antes, né? Beleza? Perfil que se assemelha. Falando do escritório específico de advocacia, a gente tem aquele perfil de advogado que é mais comercial, que é aquele que vai atrás mesmo do cliente, que vai fazer uma apresentação importante, vai levar para o Sebrae. Ó, que tal a gente fazer uma apresentação sobre esse tipo de serviço para as empresas que estão aqui ligadas ao Sebrae, um exemplo. O outro lado é aquele perfil que prefere ficar lá mais nos bastidores, fazendo. É escolha, vontade, não tem certo ou errado, mas se complementam. Então isso é muito bacana de falar. Agora, Lê, fala aí da gestão de passivos, porque eu acho que para a tua audiência e para a minha audiência é importante que eles saibam desse tipo de serviço. Gestão, né? Então a gente vai fazer a gestão, vamos gerir o passivo tributário, dívidas tributárias que uma empresa tem. Quando eu falo de gestão do passivo tributário, em primeiro lugar, eu penso em dívidas que a empresa já sabe que ela tem, né? As dívidas conhecidas, que já estão ou ali no âmbito de, vamos pensar, se for uma dívida federal que já esteja lá. Tem uma dívida que já avançou, está em fase de execução fiscal, para a procuradoria. Está vendo um ruído, Ângelo? Pronto. Não, eu estava só ajustando aqui no braço. Então, são dívidas conhecidas da empresa. Quando a empresa tem dívidas conhecidas, para ela é muito ruim, porque se a dívida está ali e não está sendo gerida, ela não tem certidão negativa de débito. E uma empresa sem certidão negativa de débitos é, assim, basicamente uma empresa que não consegue prosperar. Porque para muitas situações você precisa da certidão negativa de débitos. Seja para contratar com o poder público, seja para contratar com empresas maiores. Então, seja, às vezes, até para compras. Existem diversas situações em que a empresa precisa de uma certidão negativa de débitos. Então, para o empresário que tem uma dívida que ele não consegue pagar, não consegue honrar essa dívida, é muito ruim. Tá? A gente está agora, Ângelo, gerindo um passivo de um grupo empresarial que chega a quase 200 milhões de reais. Então, é um grupo empresarial, né, entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, a gente está com uma dívida, está falando uma dívida de 200 milhões de reais. É uma dívida que ela só aumenta. Cada mês, a Selic, ela só vai aumentar. Então, é uma dívida que tira o sono do empresário, que dá doença. É assim, para o empresário, ou para o grupo de empresários ali, é muito ruim. Então, esse empresário, ele tem uma dor muito latente e precisa dessa gestão. E nós, dentro do conhecimento tributário, nós temos diversos instrumentos, diversas ferramentas à nossa disposição para poder auxiliar o empresário a fazer a gestão dessas dívidas. Seja no âmbito 100% administrativo, né, sem precisar ingressar no Poder Judiciário, seja também no Poder Judiciário, a depender de como está aquela dívida, né, se ela já está numa execução fiscal, enfim. Mas administrativamente, a gente já tem diversas ferramentas que auxiliam o empresário. E esse é um serviço de valor agregado, por quê? Primeiro, porque a empresa precisa. Segundo, porque a gente também ganha no êxito. A gente também ganha no êxito, só que é um êxito diferente, não é o dinheiro que a gente coloca no caixa da empresa, mas sim o quanto que a gente consegue reduzir daquela dívida. Então, também é um bom serviço, e é um serviço que até a gente coloca como preliminar a recuperação de tributos, porque muitas vezes a gente precisa fazer as duas coisas juntas. Se a gente só faz a recuperação de tributos e a empresa tem dívida, a gente não consegue não consegue efetivar o trabalho, porque a empresa não consegue receber aquele dinheiro enquanto ela tem dívida. E muitas vezes a empresa que tem dívida, a gente faz a recuperação de tributos junto, reduzindo o passivo dela. Então, é um trabalho muito bom de abrir alas, é um trabalho que para a empresa é ótimo, né, porque ela precisa daquilo, e que a gente, principalmente pensando administrativamente, a gente consegue levar um resultado rápido e gera honorários para nós.
tá? Para que a gente possa avançar, né? Isso que o Ângelo falou de avançar para outros serviços tributários é primordial. Então, pensando, eu sempre falo para os meus alunos, né? Como eu formo tributaristas de inteligência de negócio, eu preciso apresentar para eles o que é ser um tributarista. Então, eles têm à disposição o universo, né? O universo do que, quais são todas as possibilidades de serviço que o tributarista tem. Mas eu falo, comece estudando como eu acho. Você vai ter que se especializar num primeiro momento de execução, porque eu tenho que esses dois momentos, a venda e a execução. Tem muito tributarista que tem os seus resultados, não necessariamente executando o trabalho, mas abrindo oportunidades para colegas e fazendo parcerias. E tem aquele que é mais da operação mesmo. Então, para esse que é da operação, difícil a gente conseguir ser bom em tudo dentro do tributário. Então, você vai ter que se especializar em ser muito bom na entrega de um serviço. E aí sim você pode pegar, se você é muito bom, quero me especializar agora eu na gestão passiva, na recuperação de tributos. E aí sim, vou fazer parcerias com outros profissionais que precisem dessa minha demanda de trabalho para eu operacionalizar. Então, a gente tem isso. E é até importante, né, separar esses dois perfis. Aquele perfil comercial, principalmente, é o que precisa ter uma visão geral de tudo. Ele precisa saber um pouquinho de tudo mesmo que ele vai vender, ele tem que identificar a oportunidade, a nossa venda é consultiva, tem que identificar a oportunidade, identificando a oportunidade, ele vai ver quem que ele vai colocar na operação depois, né, pensando no fechamento de contrato, quem que ele vai colocar na operação para executar. Quem é nosso perfil que é mais empreendedor, né, Ângela, a gente tem que contar com a equipe. Então, a gente vai ter da equipe quem que é o cara que é da recuperação, a equipe da recuperação, a equipe da gestão do passivo, a equipe da parte judicial, a equipe do planejamento tributário. A gente vai tendo as equipes ou os parceiros, né, os aliados estratégicos para determinada situação. Então, por isso que eu gosto de mostrar esse universo todo. E aí as pessoas vão escolhendo, cada um vai ter a sua escolha. Não, eu não quero começar mais esse comercial, quero então, vai lá, você vai sair do FTF, vai procurar, você quer a recuperação de tributos, sai do FTF, vai para o curso do Ângelo, aprofunda, vai depois para o outro que é muito bom também, você vai só ficar estudando aquilo, você tem que ser cada vez melhor naquilo. Não, eu sou o perfil mais comercial, você tem que ter um todo. Aí entra numa mentoria, ir para relacionamento, né? Aí a gente vai tentando, assim, guiar a carreira de cada profissional de acordo com realmente o perfil de cada um e os desejos, né? Os anseios de cada um. Lê, vamos fazer o seguinte nessa sexta-feira? Vê se tu topa. Bora fazer o seguinte, vamos falar dos nossos... Só vai ter ele lá falar para ficar a sexta-feira inteira respondendo direto, mas vamos lá. Não, Lê, eu não preparei nada disso, não. Vamos fazer o seguinte, para vocês que estão aqui, depois essa nossa live vai ser editada, com certeza vai levar alguns dias, mas vocês que estão nos acompanhando aqui agora vão receber essa mega dica para que vocês aproveitem o final de semana que está chegando, se organizem a partir de segunda-feira, já saibam como a semana vai começar, tendo um norte de como fazer para ter mais clientes. Atenção, vou virar minha câmera aqui, Letícia. Quer dizer, como é que eu vou fazer isso, na verdade, né? Aqui, pronto. Vou virar minha câmera aqui, ó. Vai. Aqui, quando a Letícia falava, eu já vinha entrando aqui, galera, vai balançar um pouco, tá? Mas não é perfeito, nem foi planejado nada, não. Entrem lá no lista de devedores. Joguem só lista de devedores no Google. Vai aparecer o site do Regularize, que é esse aqui. Procurem pelo .pgfn.gov e aí vai cair aqui nesse formulário. Aqui você consegue, a partir de informações do CPF, CNPJ, nome da empresa, unidade da federação, enfim, descobrir quem são os devedores. Vamos fazer um teste aqui agora? Isso aqui é informação pública, hein? Tá? Então não tem problema aparecer o nome de alguma empresa ou outra aqui, não é nossa vontade de expor ninguém. E depois a equipe da Letícia que te arrume aí para deixar tudo e não apareça o nome de ninguém. Eu selecionei aqui no exemplo o Acre, tá bom? Vou dar um F11 aqui, pronto, o Acre. E aí você clica aqui no tá. Vou puxar o meu visor para cá, porque daí bem aqui do ladinho, ó, se eu levar o celular até o lado esquerdo, vai aparecer o nome das empresas. Como eu disse, eu não tenho interesse nenhum aqui em expor ninguém. Então eu vou só virar para o lado direito, e daí aqui aparecem os valores, ó. Então, significa dizer que essa primeira empresa... Peraí, vou saltar aqui devagarzinho. Aqui, ó.
elas aparecem separadas por CNPJ, tá vendo? Ó, aí tem, nossa, uma infinidade de empresas aqui lá no marketing que estão devendo. Então, o que acontece? Você vira aqui, aí vai ter o valor da dívida e vai ter o detalhar, que é o quê? Os detalhes desse valor da dívida aqui. Então, essa empresa está devendo essa pequena bagatela aqui, ó. É muito dinheiro, né? Você vai clicar aqui do ladinho, detalhar, e aí abre uma janela suspensa aqui, que eu vou com cuidado para não expor o nome da empresa, mas nessa janela aqui, ó, aparece o nome da empresa, o CNPJ, o domicílio do devedor, atividade econômica e o valor da dívida. Vou baixar aqui até a atividade econômica, que é o que nos importa. Ó, é uma empresa do comércio varejista de imóveis que está com esses débitos aqui. Então, tá vendo como você consegue ter informação do cliente que você quer atender sem nem bater na porta dele? Então, você vai saber que essa empresa aqui tem esse passivo tributário. Então, se porventura você conhece essa empresa, que eu não vou apresentar o nome, mas está bem aqui do ladinho, onde o meu nome está aparecendo, você já vai saber qual que é esse passivo tributário. Beleza, então tu já sabe de uma informação. Aí você, depois que conversou com essa empresa, nossa, está aparecendo um nome de empresa aqui, né? Você vai lá no Google, novamente, e vai digitar essa palavrinha aqui, ó, regularize. E aí você vai se apresentar nesse portal aqui, ó. O que é esse portal aqui, minha gente, do Regularize? É simplesmente um portal para facilitar a comunicação do contribuinte com o fisco. E olha que está bem aqui na cara, ó, litígio zero, negociação, prevê desconto e entrada facilitada. Prazo para adesão prorrogado para 31 de julho de 2023. Que dia é hoje, galera? Que dia é hoje? Que dia é hoje? 16 do 6. Então, significa dizer que até essa data as empresas têm ali, portanto, a possibilidade de fazer muitas negociações. Vou botar aqui a câmera que eu quero que vocês olhem para minha cara aqui. Tem contador que não sabe fazer isso. Não, e tem contador que ele não sabe as minúcias, né? Ele não sabe optar para a melhor forma de gestão de passivo. A gente já viu isso muito. Por quê? Porque as empresas, quando a gente coloca ali no litígio zero, na nova transação que saiu, as empresas elas vêm com rating, elas vêm com uma classificação de poder de pagamento. E as empresas que apenas a partir da classificação C é que elas têm descontos. E o contador não sabe pedir a reclassificação para piorar a classificação, porque qual que é o nosso objetivo? É piorar a classificação da empresa, porque se ela é A ou B, ela não tem desconto. Então ela precisa ser no mínimo C para ter desconto. Então a gente faz um trabalho também, que é totalmente administrativo, mas para poder fazer essa reclassificação. E aí, claro, a gente tem que entender as peculiaridades, porque você tem, né, cabimento disso, então a gente precisa fazer algumas investigações junto ao cliente, mas aí a gente consegue fazer isso e normalmente o contador não faz. Ele sempre faz algo que está mais fácil, que é só apertar o botão, né? O que exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de estudo, minúcia, mais trabalho, aí é realmente um trabalho especializado que é o que justifica nós termos contratados para isso. Mas maravilhoso, hoje já ficaram com lição de casa. E eu vi que o pessoal aqui no YouTube está perguntando também sobre questão de honorários e tal. Gente, ó, não vai dar tempo de a gente falar hoje, mas eu já vou deixar o convite que na aula 3 da Semana do Tributarista do Futuro eu falo só sobre honorários por tipo de serviço. ADM, judicial, recuperação de tributo, gestão do passivo, planejamento, eu falo todos os que eu ensino, eu falo como que a gente cobra honorários e as estratégias de prospecção. Então, eu já deixo o convite aí para vocês participarem da Semana do Tributarista do Futuro. O link está na descrição do vídeo do YouTube, está na descrição das plataformas de áudio também. E também está no link na minha bio do Instagram, @tributarista do futuro. Ângela, muito bom, a gente podia ficar a tarde toda. Sei que tem assunto para dedéu aqui, né? A gente não falou nem 0,1% do que tem para a gente falar, só sobre recuperação de tributo, se fosse o caso, né? Mas para o pessoal que não te conhecia, e que vai passar a te seguir a partir de hoje, né? Não te conhecer, vai passar a te seguir, como que te procura? Principalmente pensando em quem vai estar nos ouvindo, né? Pessoal, @Ângelo Pessini. Não tem mistério, todas as redes sociais é o nosso mesmo nome. E do mesmo modo, eu acho difícil, na verdade, Letícia, alguém que me segue não te seguir ainda. Mas de todo modo, é @Tributarista do Futuro, né, Lê? Que é uma amiga que a vida me oportunizou ter. Amiga para sempre, para sempre, para sempre. Que eu falei, foi uma das minhas grandes paixões profissionais, né? Porque falar paixão não dava, só pode interpretar errado. Mas as minhas paixões profissionais, você conheceu o Ângelo Pessini e conhecer com mais profundidade lá em São Paulo, né? Ângelo, que a gente trocou altas figurinhas, foi muito bom. Aprendi muito com o Ângelo, principalmente
com essa visão empresária que ele tem, né? O Ângelo falou, gente, eu tenho a cabeça de empresário, a cabeça do equity e tal, eu aprendi pra caramba. Então, obrigada, Ângelo, obrigada por compartilhar tanto do teu conhecimento, que as pessoas possam reconhecer a profundidade do que você traz para nós, possam absorver, possam aprender contigo a cada dia, porque você tem muito a nos ensinar. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por ter estado conosco em São Paulo, e você foi uma das pessoas que foram muito votadas para estar conosco em 2024. Então, já pode colocar na sua agenda que você vai estar com a gente em 2024 também, tá bom? Eu não aceito não. Com o maior carinho do mundo. Muito obrigado pelo convite, obrigado por conhecer pessoas sensacionais. Obrigado por minha oportunidade de dividir um pouquinho daquilo que a gente faz, de aprender com você, Lê. Você é sensacional, sua equipe, Amanda, Thaís, todo mundo. Dá um beijo todo mundo, Agir, não é isso? Dá um beijo todo mundo lá por mim. Eu estou aqui morrendo de saudade, tanto para conhecer você, conhecer quem eu não conheci e abraçar aqueles que já estão deixando saudade com a gente. Com certeza. Hoje eu estou indo para São Paulo de novo. Vamos lá. Ah, que legal. Eu vou para Brasília quarta. Se você for ficar até a próxima, eu vou estar em São Paulo também. A gente de repente se encontra lá. Quase que um bate e volta. Vou hoje e volto domingo já. Só vou para um evento amanhã e depois eu volto no domingo. Mas vão ter outras oportunidades, com certeza. Pessoal, para todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigada. Ângelo, obrigada. Quem ainda não assina o podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine. Quem está conosco, não esqueça de deixar o like. Agora, até no YouTube dá para mandar coraçãozinho. Isso é muito bom, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai distribuir para outras pessoas, tá? Então, sempre que vocês puderem curtir, se inscrever no canal, mandar os coraçõezinhos, isso ajuda bastante a nossa produção de conteúdo aqui, tá bom? Porque o nosso objetivo é realmente impactar cada vez mais pessoas. Então, a Ju sabe do que eu tô falando, né? O quanto é árduo o nosso trabalho, né? A gente tá aqui, eu tô religiosamente toda quarta e sexta aqui fazendo live para vocês. Então, é um trabalho árduo. Então, por favor, coloquem perto o botãozinho do like, se inscrevam no canal do PT Educação e também se inscrevam no podcast Tributarista do Futuro. Ângelo, aguarde que você vai voltar nesse podcast aqui. Pessoal, beijo no coração de todos. Excelente para quem está ao vivo conosco, excelente final de semana. E nos vemos no próximo episódio do podcast Tributarista do Futuro. Até lá. Tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, gente.